Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre a Grécia Antiga. Falaremos sobre a cidade-estado Esparta. Vamos conhecer o objetivo e a habilidade da aula de hoje? A nossa aula de hoje tem como objetivo apresentar a formação e as características e um breve histórico da organização política e social de Esparta. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo são analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, relacionando-as com as práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. A gente já vai começar a nossa aula propondo uma reflexão para vocês. Olha aí que vai aparecer na tela. Como você, estudante, se sentiria ao saber que o seu destino já está traçado desde o seu nascimento? E esse destino é a guerra. Como você se sentiria, né? Quando a gente pensa em guerras, a gente já pensa numa possibilidade de morte, né? A violência, então pode ser um destino trágico para muitos, né? A gente com a nossa cabeça de século XXI pensaria dessa forma, mas a gente vai ver ao longo da aula aí que em Esparta a coisa era bem diferente. A guerra era o principal veículo de ascensão social, o veículo que levaria o espartano à cidadania. Então vamos começar aí contando a história de Esparta pela localização. Olha aí no mapa. Esparta está localizada ali no círculo vermelho do mapa, que é a planície da Lacônia. As primeiras pessoas, os primeiros grupos que foram ocupando essa região chegaram lá por volta do século IX a.C. Os dórios foram um desses povos que ocuparam essa região e eles são considerados os povos fundadores de Esparta, né? Aqueles que depois terão direitos, privilégios sobre os demais grupos sociais aí. As principais atividades econômicas dos espartanos eram a agricultura e, claro, a guerra, né? As guerras para os espartanos garantiam a eles oportunidades de acumular, obter riquezas, tá? Uma coisa interessante que a gente tem que pontuar aqui é a questão da Messênia, tá? A região da Messênia foi conquistada pelos espartanos porque a região original deles tinha uma certa escassez de terras férteis aí, né? Então, quando a Messênia foi conquistada, ela foi conquistada com este objetivo, né? De ser ali o local onde se aplicaria, onde a agricultura aconteceria e os messênios, ou seja, os povos daquela região, foram tomados aí pelos espartanos como mão de obra e depois vai constituir num grupo social aí de Esparta, que são os ilotas. Já que a gente falou de sociedade, vamos olhar aí a pirâmide social dos espartanos. Então, a sociedade espartana está dividida nesses três grupos principais. Vocês estão vendo aí que no topo da pirâmide está lá os espartanos. Mas, professora, quem nasce em Esparta não é espartano? Não necessariamente. Espartano não designava só o local de nascimento, né? A naturalidade do indivíduo. Ser espartano era um grupo social. A questão da cidadania está ligada a este grupo. Os espartanos eram os descendentes dos dórios, né? Por serem os descendentes dos dórios, eles tinham direito a ocupar as melhores terras. E, como eu acabei de dizer, eram os únicos considerados cidadãos e dedicavam-se à vida militar. Depois nós temos os periecos, é uma camada intermediária, mas ela não tinha um prestígio, um reconhecimento, ela não tinha cidadania, tá? Então os periecos, eles trabalhavam como artesãos, comerciantes e como pequenos proprietários, mas eles não eram considerados cidadãos de Esparta, somente o primeiro grupo. E por último, nós temos lá os ilotas, tá? Os ilotas são descendentes dos messênios, como eu tinha colocado para vocês agora há pouco, né? Os messênios conquistados pelos espartanos foram convertidos em escravizados. Essa era uma condição hereditária. Se você é um ilota, os seus descendentes serão ilotas também. E eles vão executar todo tipo de trabalho, a grande maioria eram camponeses, mas eles também trabalhavam nas casas, faziam todo o trabalho braçal dentro de Esparta, servindo as famílias
nobres, as famílias de espartanos aí. Tá? Então, essa era a constituição da sociedade espartana e agora a gente vai ver a constituição política, a organização política. Então, uma coisa que já apareceu aí num slide anterior, né, no slide da sociedade, que tem que ser pontuado com vocês, é que durante todo o tempo em que Esparta existiu enquanto cidade-estado grega, ela foi uma oligarquia. A palavra oligarquia significa aí, numa tradução mais genérica do grego, governo de poucos, tá? Esses poucos são os espartanos, é aquela ponta da pirâmide que a gente viu agora há pouco, tá? E dentro do sistema político, que só os espartanos podem participar, nós temos esses 3 grupos principais aí, tá? Nós temos um órgão chamado Gerúsia, que é um conselho de anciãos formado por 30 membros, e desses 30 gerontes, 2 eram escolhidos como reis, né? E eles se consideravam descendentes de Hércules, que é um semideus aí da Grécia, né? Então, a Gerúsia vai ser o órgão principal aí da política, e vocês vejam que são anciãos, ou seja, tem toda uma trajetória, que já já a gente vai ver que trajetória é essa para chegar nesse posto da política espartana aí. Depois nós vamos ter o eforato, tá? Os éforos eram 5 membros, que eles eram eleitos para um mandato de 1 ano, tá? E o papel dos éforos era organizar o treinamento militar aí dos espartanos, eles eram responsáveis pela educação militar, e quando necessário eles convocavam a Gerúsia e a Ápela. A Ápela é formada por todos os cidadãos, todos os espartanos com mais de 30 anos. E o papel da Ápela era votar sem discutir as propostas da Gerúsia. Então vejam lá, né? O eforato, quando precisa tomar alguma decisão, quando precisa que alguma coisa seja executada e precisa de uma lei para isso, ou tomar uma decisão coletiva, convoca-se a Gerúsia, tá? Que é aquele órgão principal lá dos anciãos. Eles é quem vão organizar e elaborar as leis de Esparta. E essa lei vai ser aprovada pela Ápela, mas a Ápela só vai dizer se concorda ou discorda. Eles não podem propor, eles não podem discutir, porque o papel deles é só a aprovação. Então, vocês vejam que os gerontes, na verdade, constituem aí esse principal órgão político de Esparta, que é a Gerúsia. Ela é o órgão principal aí. E reforçando, né, todos esses cargos políticos, gerontes, éforos, os membros da Ápela, são todos espartanos, certo? Vamos para uma atividade, vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu acabei de explicar aí. Pode-se afirmar que o sistema político em Esparta era uma oligarquia, pois... Qual das respostas, qual das alternativas está correta? Em 1 minuto, a gente volta. Voltamos aí, vamos ver qual é a resposta correta do nosso exercício. Eu vou comentar com vocês cada uma das alternativas para a gente retomar o que foi explicado até aqui. A resposta correta, portanto, do nosso exercício é a alternativa B. Pode-se afirmar que o sistema político em Esparta é uma oligarquia, pois todos os cargos políticos eram ocupados e exercidos por um mesmo grupo social, os espartanos, que estão lá no topo da pirâmide social.
Tá? Então, a alternativa A está incorreta porque diz que os periecos, enquanto homens livres, elegiam os membros do eforato. Os periecos são homens livres, mas eles não têm direito, não têm participação política alguma, eles não têm cidadania, como eu já pontuei. A C, a cidadania era limitada somente aos ilotas, é justamente o contrário. Se tem um grupo da sociedade espartana que não tem direito algum, nem a própria liberdade, são os ilotas. A alternativa D, os reis eram escolhidos pela Ápela. Não, os reis eram escolhidos pela Gerúsia. Dos 30 gerontes, 2 eram escolhidos reis. E a E, a função da Gerúsia era decidir pela guerra ou pela paz. Todas as outras decisões eram tomadas por assembleias populares formadas por periecos e espartanos. Isso não procede porque perieco, como nós já vimos, não participa da política, certo? Então, agora a gente vai para a chamada linha do tempo dos espartanos, né? Como é que se conquista a cidadania em Esparta? A gente vai ver que já ao nascer, o espartano já tem muitos desafios. Vamos dar uma olhadinha. Então, gente, quando um espartano nasce, ele já é examinado por membros da Gerúsia, pelos mais velhos. Se ele apresenta, o bebê apresenta algum problema físico, ou é um bebê muito magrinho, muito frágil, esse bebê era descartado. Professor, o que você quer dizer com descartado? Ele era lançado à morte, ou ele era abandonado numa floresta, ou ele era lançado num penhasco. O bebê era literalmente descartado. E isso acontecia não só com os meninos, com as meninas também, porque eles acreditavam que as meninas tinham que ter uma boa saúde, uma boa estrutura física para gerar os filhos espartanos. Então, independente se a pessoa seria um membro do exército, que era só os homens que participavam ou não, o bebê tinha que ter uma boa saúde, tinha que estar ali dentro dos critérios determinados pelos espartanos. Vamos para o próximo ponto da nossa tela. Quando o bebê, né, ele é acolhido pela família, dentro da estrutura familiar, ele já vai receber treinamentos, né? Porque o filho de um candidato a espartano, né, vai ter os pais espartanos, né? O pai já vai ser um membro do exército e parte desse treinamento já vai acontecer dentro de casa, tá? Isso até os 6 anos, porque aos 7 anos apenas o menino espartano, né, o futuro espartano, já é tirado da sua família, ele é tirado do convívio familiar e ele vai viver em acampamentos militares, onde ele vai prosseguir com os treinamentos aí para se tornar um membro do exército. Aos 12 anos, se iniciava a parte mais difícil do treinamento, que é o agogê. O agogê tem técnicas de sobrevivência, onde o jovem espartano era praticamente abandonado à própria sorte em áreas afastadas, como cavernas e florestas, né? Então, dava-se ali uma túnica para ele cobrir o corpo, uma lança e te vira, né? Ele tem que aprender a sobreviver sozinho, né? E aí vai rasgar a túnica, a lança vai quebrar, ou ele vai perder, ele vai ter que construir outro armamento, vai ter que dar um outro jeito de se abrigar, ele vai se virar, que é para que ele vai ali fortalecendo a sua coragem, as suas habilidades de sobrevivência, tá? Depois, aos 14 anos, ele vai poder voltar para a cidade, mas não para o convívio familiar, ele vai continuar meio que por conta e risco. O jovem espartano, nesse momento, ele pode até roubar para sobreviver, vejam bem. Se ele precisar roubar um alimento no mercado, alguma coisa assim, ele pode, entre aspas. Só que se ele for pego fazendo isso, ele vai ser castigado, ou seja, ele tem que fazer isso de uma forma sorrateira. Essa era o objetivo dessa etapa aí do treinamento. Difícil, né? Mas ainda não acabou, porque aos 16 anos, aí o futuro espartano já vai receber os armamentos oficiais, armaduras, e ele vai praticar a cripteia. A cripteia é um treinamento que é coordenado pelos éforos, como a gente já viu ali agora há pouco na estrutura política, e eles declaravam guerras contra os ilotas, guerras fictícias, né? Os ilotas estão lá trabalhando nas terras dos espartanos numa boa, mas de repente alguém convoca uma guerra contra um grupo de ilotas somente para justificar a morte desses.
que estavam sujeitos ao treinamento dos jovens espartanos, ou seja, quem ia atacar esses supostos ilotas inimigos aí eram os jovens lá no momento da cripteia. E às vezes não necessariamente esses ilotas estavam ali dentro de uma guerra ou o jovem espartano em treinamento atirava, né, atacava esse ilota de frente, às vezes era escondido, né, que ele também tinha que aprender a bater o inimigo de longe. Então tá lá o ilota trabalhando na terra, daqui a pouco ele é flechado, de repente, por um espartano que está em treinamento em algum lugar de longe, né? Então, os ilotas, nesse momento, a gente percebe que eles não tinham direito nem à própria vida, eles estavam a serviço, inclusive, do treinamento dos espartanos. Então, vocês vejam que essa questão do abismo social que existia em Esparta é extremamente grave e os ilotas eram totalmente desumanizados naquele momento, naquela situação ali da cripteia. Vamos continuar ali, porque aos 18 anos, finalmente, né, se, claro, esse aspirante a espartano conseguiu sobreviver, né, porque ele está sujeito à morte já no treinamento, como a gente viu, né? Se ele sobreviveu, ele vai ingressar no exército espartano aí, tá? E aí, a partir dos 18 anos, ele já vai participar das guerras de uma forma oficial, né? E, claro, se ele não morrer em nenhum conflito, aos 30 anos, finalmente ele vai ser considerado um espartano. O que isso significa? Ele vai ter a cidadania, ele vai poder ter direito a participar dos órgãos políticos, ou da ápela, ou do eforato, né? Nesse momento também, aos 30 anos, ele vai ser autorizado a casar e constituir família. Veja que antes dos 30 não pode, porque primeiro você tem que passar pelo serviço militar, você tem que sobreviver às guerras, aí sim, aos 30, você vai poder constituir uma família. E esse espartano já recebia terras com ilotas para trabalhar para ele nessa família que ele vai construir aí. Aí o descendente vai passar por todo o processo que o pai passou, tá? E aos 60 anos é que ele vai chegar na plenitude ali da vida política em Esparta e ele vai poder se tornar um geronte. Se ele for escolhido para ser um dos 2 reis, ótimo. Então vocês vejam que é uma trajetória inteira, duríssima, para você conquistar a cidadania em Esparta. Não é tão simples, tá? Uma fonte histórica muito importante daí para a gente levantar a narrativa histórica de Esparta é um livro de Plutarco. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. O Plutarco, ele foi um filósofo grego, né, que viveu entre 45 e 120 depois de Cristo, e ele escreveu uma obra chamada Vida de Licurgo, né? Nesta obra, a gente tem conhecimento de como que era a vida em Esparta. Inclusive, essa linha do tempo que a gente acabou de ver da vida do espartano, ela está registrada nesse livro, tá? Esse livro, A Vida de Licurgo, vai contar a história de um legislador espartano que teria elaborado a Retra, que é um código de leis, tá? Além disso, nessa obra, a gente encontra ricos relatos sobre a vida em Esparta e a trajetória militar do espartano, como a gente acabou de ver, tá? Vamos ver se vocês prestaram atenção, se vocês conseguiram captar o que caracterizava a cidadania em Esparta, o que um espartano precisava fazer ou passar para se tornar um cidadão. Em 2 minutos, a gente volta.
Voltamos e, se você prestou bem atenção, a resposta a essa pergunta, né, o que caracterizava a cidadania em Esparta era o cidadão, né, era o espartano ali, que é descendente dos dórios, passar por todo o treinamento militar até alcançar a sua cidadania. Ele poderia, sim, ser descendente dos dórios, mas se ele não sobrevivesse a isso, ou mesmo se ele não fosse escalado para o exército, porque poderia acontecer, ele não teria o direito à cidadania, que é participar da política. Quando a gente compara, por exemplo, com Esparta, que nós já vimos em uma aula, perdão, com Atenas, que a gente já viu numa aula anterior aí, a gente vê essa clara diferença, né? Em algum momento da história ali, entre a transição da monarquia para a democracia, nós tivemos um momento de oligarquia lá em Atenas, né? Um momento em que também os descendentes dos povos fundadores de Atenas, que eram os jônios, tinham esses privilégios, né, os chamados eupátridas, mas depois, graças, né, a reformas que foram feitas, claro que essas reformas foram muito motivadas em Atenas por tensões sociais ali dos camponeses, que reivindicavam terras, que reivindicavam o fim da escravidão por dívidas. Aí, algumas transformações foram sendo feitas, os cidadãos foram classificados não pelo critério de nascimento, e sim pelo critério de localidade, né? E assim formou-se os demos, né, em Atenas, onde os membros ali desses demos tinham participação política, o direito a participar da política. Então, se a gente compara, por exemplo, com Atenas, lá a questão da cidadania tinha um critério de localidade, mas também um critério de nascimento, porque em Atenas, para você ser considerado cidadão, você tinha que ser ateniense, né, nascido em Atenas, com os pais nascidos em Atenas, homem e maior de 18 anos. Esses eram os critérios. Se você obedecer esses critérios, você já é um cidadão ateniense. Em Esparta, a gente já viu que a coisa é diferente. A coisa do nascimento não vai garantir a cidadania, tá? Falando em comparação em Atenas e Esparta, Atenas com Esparta, vamos fazer mais um exercício que vai aparecer aí na tela para vocês. As diferenças nos sistemas políticos e na organização social de Atenas e Esparta representavam? O que essas diferenças significam? Apontem a alternativa correta no nosso chat e já já a gente volta. Voltamos. Vamos ver aí qual é a resposta correta desse exercício. Vai aparecer na tela para vocês. Então, a alternativa correta, né, as diferenças nos sistemas políticos e na organização social de Atenas e Esparta representavam independência política entre as cidades-estado gregas. Se a gente fala de cidade-estado, a gente já está definindo ali, a concepção de cidade-estado é quando estas cidades têm uma organização independente, autônoma em relação às outras, não existe um governo centralizado que vai aglutinar todas elas. Cada cidade-estado tem o seu líder, as suas leis, a sua estrutura, a sua sociedade. Então, a gente vê aí que, ao contrário de outras civilizações do mundo antigo, onde houve a centralização do poder, como no Egito, através da figura do faraó, como em Roma, que foi caminhando rumo ao império, um grande império, a Grécia se manteve nessa organização descentralizada, fragmentada, onde cada cidade-estado tinha o seu líder e os seus sistemas. Quando a gente compara Atenas com Esparta, isso fica muito claro, porque
tanto a estrutura da política, como a questão da cidadania que eu acabei de pontuar para vocês, como também a própria sociedade, organização social, os grupos, as atividades econômicas, tudo era diferente. E isso também tinha uma razão geográfica, vamos dizer assim, né? A Península Balcânica, ela tem um terreno bastante acidentado, com muitas cadeias de montanhas, e nem sempre a comunicação entre as cidades e estado era fácil, nem a comunicação, nem o acesso. Então, acabava que existia um certo isolamento natural que foi se perpetuando conforme essas cidades e estado foram se desenvolvendo. Certo? Vamos para mais um exercício? A cripteia, do grego kriptos, significa escondido, oculto. A cripteia consistia em... Qual dessas alternativas representa o que era a cripteia? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos. Vamos ver qual é a alternativa correta do nosso exercício? A alternativa correta é a alternativa E, né? A cripteia era um ritual, uma prova onde o jovem espartano poderia se esconder de dia e sair à noite para matar ilotas, né? Essa era uma das possibilidades de operacionalizar esse treinamento, vamos dizer assim. Existia também a questão, como eu pontuei, de os espartanos declararem guerra aos ilotas só para justificar a matança, né? Ou eles matando os ilotas de forma, né, oculta, escondida, como sugere o próprio sentido, o significado da palavra cripteia, que significa escondido, oculto, né? Então, era uma forma ali de treinar táticas de atingir o inimigo de uma forma oculta, tá? Bom, agora eu vou deixar para vocês, para a gente ir para esses minutos finais aí da nossa aula, uma sugestão de atividade complementar. Vamos dar uma olhadinha. Existe um filme que também é baseado numa série de quadrinhos chamado 300, os 300 de Esparta, né? Esse filme ele é baseado nos quadrinhos de Frank Miller e da Lynn Varley, né? E é uma visão romanceada, fictícia, do que teria sido a Batalha das Termópilas durante as guerras persas, né? Essa Batalha das Termópilas ocorreu, ela existiu, né? Entre aí os espartanos e os persas. Mas, nesse filme, eles vão apresentar uma versão romanceada porque, supostamente, 300 espartanos enfrentaram um exército de milhares de persas, que era um povo ali que os gregos chamavam de medos, né? O povo medo tinha um exército muito forte, né? Liderados ali pelo rei persa Xerxes, né? Então, a Batalha das Termópilas ocorreu. Mas a atividade que vocês vão fazer ao assistir o filme ou também acessar os quadrinhos, né, ver aí a história em quadrinhos, é comparar a versão romanceada com a versão histórica. Então, além de assistir ao filme, vocês também vão pesquisar sobre a Batalha das Termópilas e vão responder as seguintes questões. Dá uma olhadinha na tela. Então, quais conteúdos da aula de hoje você vai conseguir identificar lá no filme? E ao pesquisar e comparar a versão da Batalha das Termópilas apresentadas no filme e a versão historiográfica, vocês vão apontar as causas, as características e as consequências do conflito. Será que a causa do conflito foi a mesma que apareceu no filme ou foi outra, né?
Então, vocês vão fazer esse comparativo porque os filmes nos fornecem uma possibilidade de criar um imaginário, né? Ter uma visualização do que foi determinados períodos históricos, né? Inclusive, como a história de Esparta, a história da Batalha das Termópilas se passa no mundo antigo, existe um distanciamento muito grande, né, de nós hoje aqui no século XXI. Então é interessante para que vocês vejam, né, como que eram as casas, como que era a estrutura social, a linguagem, os armamentos, tudo isso fica bem ambientado ali no filme. Mas nem sempre a história, a versão historiográfica, né, que vai parar ali nos nossos livros, corresponde à história contada nos filmes, né? Então, a gente tem a diferença da historiografia e da linguagem cinematográfica. Então, é isso que eu quero que vocês observem nesta atividade. Como ela vai demandar uma pesquisa sobre a Batalha das Termópilas, nunca é demais a gente relembrar da nossa atitude historiadora. Dá uma olhadinha na tela. Então, a atitude historiadora vai exigir de vocês planejamento e organização. Para realizar a pesquisa, planeje, organize cada passo do seu projeto para facilitar a investigação e a elaboração. Então, a gente está falando lá da Batalha das Termópilas, né? Causas, características e consequências. Esses vão ser os 3 passos da sua pesquisa. O objeto da pesquisa já está dado, Batalha das Termópilas. Identifique, selecione e compare a partir do tema. Identifique as fontes selecionadas de acordo com a pergunta que pretende responder. Interpretação e análise. Investigar as fontes selecionadas interpretando cada detalhe para a construção de suas hipóteses, levando em consideração o contexto da época estudada e, claro, a conclusão. Anote os resultados obtidos e apresente-os conforme solicitado. Vocês podem apresentar para o professor de vocês, para os colegas na sala de aula e também vocês podem apresentar para nós aqui do Centro de Mídias, divulgando o seu trabalho nas redes sociais através da hashtag EuNoCMSP. A gente vai adorar conhecer o seu trabalho. Então, desejo uma boa pesquisa para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!